Antes de falar um pouquinho sobre minha história no marketing, antes de eu abrir minha agência, hoje ter meus 12 clientes, eu era militar do exército. Então fiz fiquei 8 anos, fiz minha transição. E assim, a experiência que eu tô tendo com o Tintin tá sendo muito boa, porque a gente tem várias campanhas ativas, com vários criativos, né? E o fato de você identificar o criativo que tá dando certo, que tá trazendo venda, isso é muito bom, né, para otimização. Então, principalmente nas reuniões de relatório com clientes, a gente consegue trazer esses dados, bem dados ali. E também fazer a auditoria do atendimento, né? Que era uma dor, e acredito que é uma dor de muitos gestores e donos de agência, que o cliente diz que chega ali desqualificado, mas na verdade o atendimento também está pecando, né? Pois é, aquela eterna briga entre comercial e gestor de Exatamente. tráfego, né? Me fala uma coisa, você, por estar atendendo nichos tão variados assim, como é que era antes? Como que você provava o seu resultado antes e agora, finalmente, depois do Tintin, o que mudou? Qual foi o game change na sua operação? Eu acho que a grande sacada era essa, a gente dificilmente conseguia provar ali resultado, né? A gente realmente atirava no escuro. Se o cliente tivesse alguma venda, a gente comemorava, obviamente, com ele. Porém, o fato de ter implementado sim o Tintin foi muito bom, inclusive na retenção dos nossos próprios clientes. Foi semana passada que a gente teve uma reunião com um cliente que não estava conseguindo ter resultados, não estava conseguindo ter vendas, e a gente abriu justamente o Tintin junto com ele, né? Antes, eu pedia para o cliente abrir o WhatsApp Web e a gente analisar as conversas ali, que ficava meio chato, né? Às vezes o cliente não queria. Quando a gente implementou o Tintin, a gente já deixou isso bem claro, que a gente ia ter acesso às conversas. E a gente, uma vez no mês ou 2 vezes no mês, a gente faz essa auditoria juntos. Então a gente filtra ali todos os leads que vêm das campanhas. Às vezes o cliente pede para subir uma campanha específica, ou a gente sugere, a gente faz esse filtro e a gente analisa o atendimento a partir dessa análise, né? Você, tá quanto tempo já no Tintin? 3 meses? 3 meses, mais ou menos. 3 meses usando o Tintin, cliente recente, que já gosta da gente. Mas eu tô falando desse período em que você tá, porque posso até estar influenciando na sua resposta, mas tão pouco tempo dentro do Tintin, já vendo tanto valor, assim, gerando tanto valor. Você já conseguiu ter cases de sucesso em tão pouco tempo? Consegui. Teve um médico, assim, em termos de provar resultados, né? Sim. Médico que a gente conseguiu faturar, a gente juntos, né? Conseguiu faturar em 2 meses quase mais de 100 mil reais. Eu tenho um cliente também no ramo de polimento de vidro, então um ciclo de 2 meses ele bateu 30 mil de faturamento, 15 mil mais ou menos em cada mês. E isso foi bem legal porque antes ele não tinha esses dados, ele já fazia anúncio antes, e ele não conseguia entender, nossa, realmente todo o faturamento que eu tô tendo tá vindo dos anúncios, tá vindo do Google Ads, tá vindo do Meta. É isso que eu ia falar, esse valor de faturamento que você tá falando é um valor de fato vindo do tráfego pago. Sim. Não foi ele que colocou o boneco na frente do consultório num sábado de manhã para conseguir esses leads, não foi o panfleto que ele mandou, foi de fato vendas comprovadas de anúncios. Sim. Vendas comprovadas de anúncios. Exatamente. Inclusive, essa é até uma quase objeção ali de um cliente que fecha comigo, ele fala exatamente isso. Mas eu vou mandar a mensagem, o termo-chave, para todos os clientes. Eu falo que sim, para fins de aumentar a inteligência, né, do Pix, mas a gente filtra também todos os leads que vêm das campanhas. Aí quando a gente apresenta esses dados para ele, a gente faz esse filtro, para ele entender que, olha, esse fechamento veio desse anúncio, inclusive se ele quiser, a gente até clica no olhinho lá e mostra o conjunto de anúncio criativo e assim por diante. Show. Usando como prova social mesmo. Me diz, assim como outros gestores que não são nichados, que atendem diversos tipos de públicos e clientes, o que eu diria para esse cliente, se ele não está ainda dentro do Tintin, o que ele está perdendo ou quais são as vantagens que ele tem estando aqui dentro? Eu acho que a principal vantagem que ele vai ter é sim essa retenção, né, do cliente, e o cliente ver que realmente o serviço dele está trazendo resultado. Porque assim, por mais que eu seja uma agência nova, né, relativamente nova, no início eu perdi clientes que estavam tendo resultado, mas eu não conseguia provar para ele, olha, o faturamento que você teve esse mês veio de fato dos anúncios. E ele simplesmente cancelava o contrato porque ele achava que a minha agência era só mais uma despesa. Então, a partir do que eu implementei o Tintin, a minha agência, na operação dele, era mais um ativo, era algo que de fato ele via, não, realmente, o faturamento que eu tô tendo não é lead orgânico, não é o fato de eu ter a minha clínica bem posicionada na avenida, por exemplo, é de fato estão vindo dos anúncios. Sim. Então, acredito que um gestor novo, assim, ele tá deixando de ter essa retenção, essa autoridade que a partir do momento que você prova, né? E retenção é faturamento. Exatamente. Né? Quanto vale você perder um cliente que te pagaria por ano, mas você perdeu no primeiro mês, no terceiro mês? Então, retenção é faturamento, né? Exato. E eu imagino que você conseguindo em tão pouco tempo ter casos de uso tão bons, daqui para frente, imagino que novos contratos você consiga até aumentar o ticket, aumentar o valor dos contratos com os novos clientes utilizando case de sucesso do Exatamente. Tintin, né? E como agora eu tô na minha agência, eu tô um pouco mais no comercial, né? Eu comecei sendo eu agência, mas agora eu já tenho alguns colaboradores, alguns parceiros comigo, e eu tô mais no comercial. Inclusive essa auditoria que a gente faz, eu tô até montando um over delivery para entregar essa auditoria comercial Animal. Para o cliente ali melhorar a questão das vendas. Sim. E até uma objeção que eu tinha era para eu ter entrado no Tintin na Black, que eu perdi a oportunidade. Inclusive, nunca é tarde. Nunca é tarde. Então, se alguém tem objeção assim, né? Principalmente eu acho que o plano era 12 meses. Se eu tivesse fechado em novembro na Black, eu teria
aproveitado bem. Tipo, plano anual, não tem problema fechar anual, porque vale Não, 100% não, a vale, pena. vale bastante. Eu comecei com 5 contas e eu dividi com uma colega. Então, ela tinha dois clientes e eu tinha 3. E hoje eu tô com 6 clientes já. Show de Então, bola. foi um investimento muito bom pra nossa Show de agência. bola.